Vem com teu fogo purificar, com o teu vento leva meu eu, faz tua vontade em mim, meu Deus. Nem posso imaginar como é viver sem ti, sem tua proteção. Não saberia onde ir. Pra todos os problemas, só tu tens a solução. Espírito de vida, minha respiração. Nem posso imaginar como é viver sem ti, sem tua proteção. Não saberia onde ir. Pra todos os problemas, só tu tens a solução. És o motivo da minha canção. Vem com tuas águas me envolver, vem com teu fogo purificar, com o teu vento leva meu eu, faz tua vontade em mim, meu Deus. Nem posso imaginar como é viver sem ti, sem tua proteção. Não saberia onde ir. Pra todos os problemas, só tu tens a solução. Espírito de vida, minha respiração. Nem posso imaginar como é viver sem ti, sem tua proteção. Não saberia onde ir. Pra todos os problemas, só tu tens a solução. És o motivo da minha canção. És o motivo da minha canção.
Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai Celestial. Mais uma vez, Senhor, nós nos encontramos em Tua presença, agradecidos a Ti, ó Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na casa do Senhor, de estarmos na presença do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa continuar dirigindo esta reunião. Nós pedimos que o Senhor possa continuar abençoando os Teus filhos, Pai. É o que nós desejamos nesta hora. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bom dia com Jesus. Amém. Quantos estão alegres? Podem dizer amém. Amém. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Se nós fôssemos fazer um culto nesta manhã de testemunho, nós teríamos muita coisa para testemunhar da bondade de Deus a nosso favor. Amém? Às vezes que Ele parou na brecha por cada um de nós, por você, em situações, irmãos, que humanamente falando, nós não teríamos nem condição, humanamente falando. Por isso que eu gosto de repetir isso, eu aprendi isso aqui. As coisas boas, nós aprendemos e levamos para as nossas vidas. Amém? E graças a Deus eu aprendi muitas coisas boas aqui. Foram 15 anos aprendendo com o Senhor, através do seu servo, pastor Jair Flores. E aprendendo dessa plataforma e aprendendo também pessoalmente e aprendendo também em silêncio. O silêncio ensina muito a gente. Quem sabe ler o silêncio, não é? Ensina muito a gente. Desculpa, irmãos, eu ainda estou nervoso. Mas daqui a pouco a gente põe a primeira, segunda, terceira e vai. Amém? Eu sei que vocês estão orando por mim. Eu estou feliz, me sinto em casa. Agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço ao pastor Jair pela confiança de nos ceder a sua plataforma. A gente só entende, de fato, o peso disso depois que o volante vem para a nossa mão, não é? Até o volante vir para a nossa mão, a gente não entende o peso de colocar um pregador no púlpito. Mas quando ele vem, nós entendemos. Então agradeço ao pastor Jair por essa confiança, não é? Como eu disse, me sinto bem, me sinto em casa.
me sinto em família. Nós estávamos já há 7 anos, né? 7 anos sem vir a Manaus. Estamos em Sergipe desde 2012. Viemos aqui em 2017 com a família. Depois, em 2019, eu vim só. E hoje eu estou com a irmã Jomária, não pude trazer as crianças. Nós chegamos na sexta-feira, não é? Sexta-feira. Irmã Jomária, eu acredito que todos conhecem a irmã Jomária. Tem muitos novos irmãos, eu vejo que tem novos irmãos. Então, essa é a irmã Jomária, minha esposa, filha do irmão, a gente chama de irmão Júnior, mas a gente chama ele de capitão também. Mas é o irmão José da Rocha Freire, irmã Maria Luísa. Irmã Jomária é irmã da irmã Jerusa, que é esposa do pastor Júnior Jair Flores Silva Júnior. Bom, então vocês já entenderam que Deus colocou uma família em outra família, não é? Deus colocou a nossa família na família do pastor Jair. E a verdade, irmãos, é que Deus colocou a todos nós na sua grande família. Amém? Todos nós na sua grande família. E é uma coisa boa quando nós compreendemos esse conceito. Não na mente, mas no coração. Esse conceito de família. Vocês têm observado que nos últimos dias, o inimigo ele tem feito de tudo para acabar com essa instituição que Deus fez, Deus criou, desde o princípio, a família. E ele tem trabalhado para mudar isso. A coisa que Deus fez. E isso fica fácil de entender com o nosso profeta. Quando ele diz assim, parece que eles eram em 9 irmãos? 9, não é? Mombrana era o mais velho, não é? Mais velho. E a Dolores a mais nova. E aí eles tinham um quintalzinho. E o Mombrana disse que muitas vezes nós rolávamos lá, no quintal lá fora, aliás, atrás de casa, como irmãos, como família, não é? Gato, cachorro, ele expressou gambá, né? E rolava na poeira ali, mas tinha um portão na frente de casa. Tinha uma cerca que delimitava o seu lar. E aquele portão era a fronteira que delimitava o seu lar. Ele disse, então, aqui dentro, nessa fronteira, nós, às vezes, rolamos como gambá. Temos dificuldades, indiferenças, diferenças. Mas quando nós saímos daquele portão para fora, todos somos brana. Não tem diferença. E o Espírito Santo nos dá isso, irmãos. Amém? O Espírito Santo nos dá essa região, esse local
de filhos de Deus. Amém? Não quer dizer que não vamos ter dificuldades, porque temos o Espírito Santo. A igreja madura, vocês têm um bom pastor, então eu não vou chover no molhado. Mas, se você tem o Espírito Santo, não quer dizer que você não terá dificuldades. Problemas, lutas, tropeços, arranhões. Mas quer dizer que quando você tropeçar, você não vai ficar prostrado. Quando você tiver os seus arranhões, tem um bálsamo para passar na sua ferida. Amém? Isso é ter o Espírito Santo. Ajudou bastante essa primeira parte. O pastor Jair Flores chegou aqui como aquele bombeiro lá de Ohio, né? O irmão Morana disse que teve um incêndio lá em Jeffersonville e os bombeiros estavam ali, jogavam um pouquinho de água aqui e ali. De repente chegou um bombeiro de Ohio, levantou a escada, jogou o machado na janela, pulou para dentro do fogo. O Morana disse que ele era um capitão, né? E aí, quando ele acalmou o fogo, ele disse assim: agora venho. Então, nós estamos aqui agradecidos por isso, por essa primeira parte. Amém? Então, como eu dizia, irmãos, olha, nós ficamos aqui 15 anos. Eu cheguei em Manaus em setembro de 97. Quando vim a última vez, eu já tinha vindo algumas vezes, quando eu vim para morar de fato, não é? Era um jovem, 22 anos, e vim para trabalhar, era de uma cidade pequena, bem pequena, no interior de Sergipe, no Nordeste, e meu pai já morava aqui, meus pais eram separados. Eu não era um cristão, não era católico. Na verdade, eu não era nada, porque sem Jesus nós não somos nada. Essa é a grande verdade. Mas eu tinha alguma fé no Espiritismo, e de alguma forma Deus começou a trabalhar comigo. E eu lembro que entrei no tabernáculo ali na Matinha, no antigo tabernáculo, no dia 1º de janeiro de 1998. E a primeira mensagem que eu vi foi 1 em 1 milhão. Um pastor que era do Amazonas, mas estava na Venezuela. E tem um episódio bem grande atrás, eu não vou falar sobre isso, mas o que eu quero dizer é que eu lembro de cada parte daquela mensagem que eu ouvi, 1 em 1 milhão. E aquele pastor diz assim: olha, sua eleição, sua predestinação começou quando você venceu aqueles milhares de óvulos lá no ventre da sua mãe. Aqueles milhares de germes, não é? Para entrar naquele óvulo. Começou ali. A sua eleição, sua predestinação, a sua vitória começou ali. Deus ter sustentado você vivo até aqui também faz parte da sua eleição, da sua predestinação.
E eu lembrei das vezes que eu quase morri quando era jovem. Quando a gente é jovem, a gente é inconsequente. Claro, sem Deus, não é? O jovem sem Deus. E então ele disse, e Deus está completando isso quando você entrou por estas portas. E eu recordo de quando terminou aquela mensagem, o pregador entregou o púlpito, o pastor era o pastor Jair Flores, ele fez uma chamada de altar. E naquela chamada de altar, não foi eu que levantei, eu tenho consciência disso. De mim mesmo eu não levantaria. Mas me levantei, fui à plataforma. Eu era um homem, 22 anos de idade, mas estava chorando como uma criança. E eu lembro que o pastor colocou a mão sobre a minha cabeça e uma sobre as minhas costas. E naquele instante eu não sei se foi o céu que desceu ou se foi eu que subi aos céus. Eu sei que algo muito poderoso entrou na minha cabeça e saiu nos meus pés. E hoje ele estava falando sobre o novo nascimento, não é? E então começou a nossa caminhada. Não quer dizer que é só flores, não é? Flores também têm espinhos. Mas o que eu quero dizer com isso? Desde então nós temos aprendido isso que nós acabamos de ouvir aqui na primeira parte. Graça, amor, misericórdia. Amém? Eu acho que isso é o essencial, não é? É o essencial. E aprendendo isso, nós temos procurado levar conosco. Isso faz essas mensagens que nós aprendemos nesses 15 anos ficam marcadas na nossa alma, ficam impregnadas na nossa alma. Eu acredito que seja como a identidade de um DNA, pastor Jair. Ela vai te dirigir, ela vai te orientar, ela vai te conduzir, não é? Ela vai te conduzir. Então, nós temos procurado viver as coisas boas que nós aprendemos aqui e propagar também. Amém? Eu não sei porque entrei nisso, mas como eu disse, eu me sinto em casa. Estou como se eu estivesse pregando para aquele povo que Deus me confiou ali em Sergipe. E a gente vai conversando assim, lá. Então, graças a Deus por tudo, graças a Deus por rever os irmãos. Estamos dando trabalho lá para o irmão Jason, está nos hospedando. E Deus te abençoe, te recompense. Estamos vendo irmãos antigos, novos, é muito bom. É muito bom ver a saúde do nosso pastor. Eu sei que você tem orado por ele, eu tenho visto. Eu gostei muito deste culto de oração na sexta-feira. Irmãos, essas coisas precisam ser ditas. Precisam ser. Eu gostei muito do culto de oração, na oração do irmão Jorge. Como
Deus lhe deu inspiração para orar, para dividir a sua oração pelo pastor, pelo ministério, pela igreja, pela família. Eu achei isso muito bom. Achei isso muito bom. Então, eu creio que você tem orado pelo seu pastor. Nós devemos orar. E é muito bom encontrá-lo em saúde, com saúde, não é? No físico, no espírito e na alma. Umbrando diz assim: se você tem o Espírito Santo, você só precisa de 5 minutos para conversar com a pessoa. Não é assim, pastor? Você só precisa de 5 minutos para conversar com a pessoa. E graças a Deus por isso. São tantas coisas para falar e a gente acaba que não consegue falar tudo que deve e tudo que quer. Mas vamos remir o tempo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos capítulo 6. Eu acho que eu anunciei errado. Eu vi o anúncio de Êxodo 1:1. Eu devo ter anunciado errado, me perdoem. Mas é o Salmo 106. Salmo 106. Nós vamos ler o verso 1 ao 6. Olha, não é uma exortação. Vocês têm um bom pastor. Não é um ensinamento. Vocês também têm bons ensinadores. Eu acho que é mais uma reflexão. Uma reflexão nós vamos ter. Então, Salmo 106. Deus é louvado por haver suportado o seu povo, apesar das suas muitas rebeliões. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurado os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos e os nossos pais cometemos a iniquidade. Andamos perversamente. Nossos pais não entenderam, não atentaram para as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Amém. Somente até aqui. Senhor, mais uma vez, nós te pedimos. Nós abrimos o livro, como tem nos ensinado o teu profeta. Mas só o Senhor pode abrir a palavra para nós. Nos dá o contexto, Senhor, nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Como eu disse, vai ser uma reflexão. Mas antes eu também gostaria de tomar uma pequena nota aqui.
em relação ao culto de sexta do pastor Carlos. Ele começou aqui, como poderei vencer, foi a mensagem dele. Eu estou tentando pregar esta mensagem, como poderei vencer. Desde o começo do ano nós estamos pregando essa mensagem na escola dominical. Eu não consigo terminar esta mensagem de pregá-la. Desde o começo do ano, como poderei vencer? E ele disse aqui, eu tirei um destaque: você não pode vencer sem que uma prova lhe seja dada. Você não pode vencer sem que uma prova lhe seja dada. Então, nós podemos dizer graças a Deus pelas provas? Podemos? Não é coisa boa não, né, irmão Josué? Não é coisa boa não. Mas nós precisamos delas para vencer. Precisamos vencer. E sem provas, sem lutas, ele diz aqui, olha, o verdadeiro evangelho não prega facilidades. Eu gostei muito disso. E nós vamos encontrar ali na mensagem das eras, mensagem de Esmirna, Mombrana falando sobre caráter. Ele diz assim, olha, o caráter não é um dom. Você sabe que um dom é um presente. É aquilo que você recebe. E às vezes você recebe um presente sem muito esforço, não é? Na verdade, os dons dados à igreja é sem esforço mesmo. Porque a Bíblia diz que ele é dado até para os rebeldes. Então é sem esforço. Mas o caráter, ele não é um dom, o irmão Brana diz. O caráter é uma conquista. É uma conquista. Quando Deus deu aquela terra para Israel, cumprindo a promessa que ele fez a Abraão, ele disse assim, a terra é vossa. Agora vocês vão lá e tomem ela. Não foi assim? E uma mensagem antiga que nós recebemos aqui há muitos anos, chamada Israel em Cades Barneia. Mombrana diz assim, Canaã não é o tipo do milênio. Canaã não é o céu. Canaã é o tipo do batismo com o Espírito Santo. Quando você o receber, você vai ter que lutar para possuir cada polegada daquilo que Deus te deu. Amém? Mas com um capitão como ele, não tem como a gente perder. Amém? Irmãos, eu não vou ler, mas se você quiser anotar, no livro de Êxodo 23, Êxodo capítulo 23, a partir do verso 20 a 23, nós vamos encontrar, quando Israel sai do Egito, que Deus lhes concedeu o seu anjo para lhes guiar. E essa manifestação nós vamos encontrar em Números 9, do verso 15 ao 23, que foi aquela coluna de nuvem
que ficava sobre o tabernáculo. Observe isso, é importante. Aquela coluna de nuvem ficava sobre o tabernáculo, lá no deserto. E de dia ela era uma coluna de nuvem, de noite ela era uma coluna de fogo. E Israel estava seguindo uma promessa. Israel estava sobre uma profecia. Israel saiu do Egito e estava indo a Canaã. E quando aquela coluna de nuvem ou de fogo, ela se movia, então todo Israel se movia também. É assim que está escrito. Números 9, do 15 em diante. Se a coluna de fogo parasse, eles paravam. Se aquela coluna andasse, eles andavam. Não importa quanto tempo. Se ela ficasse um dia, era um dia. Acabei de chegar. Agora desmontei o tabernáculo, arrumei as coisas e a coluna já está indo embora. Pode ir atrás dela. Ela já está indo embora. E se ela ficasse 1 ano, 2, Israel também teria que ficar. Interessante é que o caminho do Mar Vermelho a Canaã, em linha reta, dava 3 dias. Não é assim, pastor? 3 dias, não é? Preste bem atenção nisso. 3 dias do Mar Vermelho até Canaã. E é claro, qualquer um poderia tomar aquele caminho e chegar lá. Qualquer uma pessoa racionalmente, com uma boa razão, um entendimento, não é? Pessoa normal. Podia chegar a Canaã. Mas Deus não determinou assim. Deus determinou que o seu anjo levaria a sua igreja à promessa. Foi uma determinação de Deus. O seu anjo levaria a sua igreja à promessa. E aqui eu anotei 5 coisas. Veja, o mover de Deus não pode ser mal compreendido. Eles não podiam compreender mal. Israel não podia compreender mal o mover de Deus. Daquela coluna de nuvem. Eles não podiam entender mal, compreender mal o mover daquele anjo. Segundo, aqueles israelitas, eu já disse isso, mas está aqui. Aqueles israelitas não podiam andar naquele deserto por conta própria. Vou repetir. Aqueles israelitas não podiam andar naquele deserto por conta própria.
eles tinham uma direção. Amém? Deus tinha um plano, Deus tinha uma forma, Deus tinha uma maneira de fazer aquilo. E Deus fez a sua forma. Eles tinham um profeta. E nós sabemos que um profeta é o assim diz o Senhor. Um profeta é a boca de Deus na terra. Quantos creem assim? Amém? Graças a Deus, porque cremos assim. Podíamos usar muitas escrituras, mas os irmãos conhecem. Veja, ainda que estivessem indo em direção à terra prometida. Compreenderam? Ainda que eles estivessem indo em direção à terra prometida, eu sei onde é, eu vou. Não, mas a coluna de nuvem, o anjo do Senhor está dizendo que é naquela direção ali, ó. Não, é muito longe, eles vão dar uma volta. Está errado. O caminho está errado. Canaã fica para ali. E o anjo está indo para lá. Eu acho que esse anjo aí não está com nada. Misericórdia. Terceiro, nós não podemos compreender errado o mover de Deus nesta hora final. Nós não podemos compreender errado. Como eu disse, é uma reflexão, irmãos. Nós não podemos compreender errado o mover de Deus nesta hora final. Estamos no final da jornada. Quantos creem nisso? Tem muita gente que não crê mais nisso. Que nós estamos no final. Não é, pastor? Muita gente que não crê. Mas nós estamos, irmãos. Nós estamos quase tocando na linha de chegada. Se você é espiritual, você sabe disso. Você tem visto profecias e profecias sendo cumpridas. Amém? A natureza dá sinal disso. Ela está gemendo, não é? Guerras, rumores de guerra, tudo isso são sinais. Mas nós temos dois sinais muito bons, não é? Nós temos Israel na sua terra desde 1948. Eles não estão lá à toa. Deus não trata com Israel como indivíduos, Deus trata com Israel como nação. Deus teve que colocá-los lá para poder tratar com eles. Então, se Deus vai tratar com Israel, certamente Deus vai deixar de tratar com a igreja. Correto? E um outro sinal, esse é para nós. Esse é para a noiva. É o sinal da voz do sétimo anjo. Este é o sinal do Elias. Amém? Esse é um grande sinal. Só pessoas especiais vão ver. Veja. Quarto, o cumprimento de profecias é o mover de Deus. Você quer saber como Deus se move? Observe o cumprimento das profecias.
É simples, não é? Veja, Ele nos deu tudo o que precisamos para terminar esta caminhada bem. Deus nos deu tudo o que nós precisamos para terminar esta caminhada bem. Está aqui, ó. Tudo que nós precisamos para terminar esta caminhada bem. Amém? Para herdar a promessa. Ele nos deu a sua Bíblia e a sua mensagem. Ele nos deu a palavra e a unção da palavra. Amém? Ele nos deu Jesus e o Cristo manifestado. Ele nos deu o seu sangue e a sua graça. Então temos tudo ou não temos? E a sexta coisa, antes de ler aqui alguns parágrafos, é isso aqui, olha. Esta Bíblia, sem essa mensagem, será lida e crida nos moldes ou no modo denominacional. Quando nós estávamos na denominação, lá tinha a Bíblia. Tinha ou não tinha? Quantos vieram de uma denominação? Eu não vim, estou levantando a mão só como exemplo. Lá tinha a Bíblia ou não tinha? Mas sem a mensagem, ela era apenas um livro. E cada um interpretava da sua forma, da sua maneira. Se você é um batista, você vê a Bíblia com óculos batista. Se você é pentecostal, você vê com óculos pentecostal. Se você é presbiteriano, você vê com óculos presbiteriano. E seja de que denominação for. É assim que funciona. Porém, esta mensagem sem a Bíblia será lida e crida como mais um ismo, como milhares do que nós já temos aí no mundo. Ela não é sem a Bíblia. Mombrana deu valor a essa Bíblia. Não é? Um absoluto. É. O Mombrana, ele tinha a inspiração, ele recebia a inspiração, teve ocasiões de Mombrana pegar alguma coisa, uma bala do seu fuzil e escrever na coronha da sua espingarda, para não perder a inspiração, escrever uma frase na coronha da espingarda, do seu rifle, para quando ele chegasse em casa ou num lugar apropriado, ele poder pegar a sua Bíblia e ver se aquela inspiração, ele podia caminhar com ela de Gênesis a Apocalipse. Não era assim, pastor? Se ele não pudesse caminhar de Gênesis a Apocalipse com aquela inspiração, Mombrana deixava aquilo de lado. Mombrana não precisou escrever uma nova Bíblia para trazer a mensagem. Nós temos aí algumas religiões, algumas denominações, que têm uma mensagem, mas tiveram que escrever uma nova Bíblia para a sua mensagem encaixar nela.
Vocês estão compreendendo? E uma vez conversando com um irmão que aceitou a mensagem, ele disse assim: olha, você viu que agora estão dizendo por aí, descobriram que Mateus 28, 19 foi acrescentado pela Igreja Católica. Dá licença, irmãos. Fiquei com a boca seca. Foi acrescentado pela Igreja Católica. Tal, isso, aquilo outro, está vendo? É uma prova de que eu disse, não entra por isso aí não, irmão. Porque eles estão dizendo que descobriram agora. Amanhã, quando eles disserem que descobriram outra coisa, ou que isso não está certo, a sua fé vai minguar. Irmão Brana não precisou usar de subterfúgio, irmão Brana não precisou cortar aqui, tirar ali, fazer arranjo. Não, irmão Brana pegou Mateus 28, 19 e disse para a gente o que é Mateus 28, 19. Amém? Irmão Brana disse para nós o que é o Pai e quem é o Pai. O que é o Filho e quem é o Filho. O que é o Espírito Santo e quem é o Espírito Santo. Não precisamos de uma Bíblia nova. Amém? Então, eu só vou ler, o nosso tempo já foi, eu já vi ali. Mas nós vou deixar aqui registrado esse parágrafo. Sou rápido, sei que... Mas tá bom. Olha, o parágrafo 233. Então, nós não podemos compreender mal essas coisas, amém? Observe, a Bíblia sem a mensagem e a mensagem sem a Bíblia. Deus sendo mal entendido, 233. Deus sendo mal entendido, 233. É como, a mensagem, a Bíblia é como um pássaro. Corta a asa de um pássaro para você ver o que acontece. Ele voa? Não, né? Veja, ele sempre foi mal compreendido. Israel o interpretou mal. O povo, no tempo de Noé, o compreendeu mal. O povo, no tempo de Daniel, o compreendeu mal. O povo, na época de João, o compreendeu mal. O povo, no tempo dos profetas, o compreendeu mal. Que coisa! O povo, na era pentecostal, o compreendeu mal. O povo, nesta era, o compreende mal. O povo, nesta era, o compreende mal. Mas na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Tem um povo que não compreende mal. Amém? Tem um povo que está compreendendo a coisa correta. Veja, o povo nesta era o compreende mal. Isto continua a mesma coisa. Eles não obtêm isto porque ele é mal compreendido. É o tempo para comparar o natural com o espiritual. Aleluia? Amém? Graças a Deus. Anote aí. A mesma mensagem. 161 a 164, se você quiser acompanhar.
171 a 172, os que desejam compreendê-lo corretamente. 186, quem será mal entendido? 189 a 199, Jesus e Nicodemos. Isso aqui é muito bom, mas nós não vamos falar mais sobre isso. O tempo já foi. 222 a 227, quando Jesus foi mal compreendido no Calvário, os seus discípulos, pelo próprio diabo, diz o irmão Branham, e por aquele ladrão na cruz. E 249 em diante é sobre a hora em que estamos vivendo. Amém? É tempo para comparar o natural com o espiritual. Deus nos deu as ferramentas para isso. Graças a Deus. Amém. Deus continue abençoando os irmãos. Amém?